Olá, aqui é Regiane Romero e nós vamos falar sobre ocupe o seu lugar. Ocupar o seu lugar é o mesmo que abençoar a si e a todos. É a forma mais honesta de lidar com as pessoas com que você ama, sem deixar buracos e lacunas. Ocupar o seu lugar é o seu jeito de cuidar, de honrar a sua história e exercer a sua função que lhe é de direito. Para o empresário, o lugar dele é liderar, sabendo de forma clara para onde estar conduzindo as pessoas e a empresa. O papel do empresário é ser o guardião da rota, sem deixar ser desviados por pensamentos de medos. Já o lugar do funcionário é saber exatamente a razão pela qual ele foi contratado e realizar a tarefa combinada, sem se perder nas infinitas demandas que pode desfocar e distanciá-lo do ponto principal do seu motivo em trabalhar nessa empresa. É estar aberto a fazer novos combinados à medida que há mudanças, mas sempre cumprindo o que foi acordado anteriormente. Nos atendimentos vejo muitas vezes os papéis invertidos dos pais com os filhos. Quando os pais passam para os filhos a palavra da decisão, isso passa a ser um desequilíbrio na família, gera um transtorno para todo mundo e depois ninguém sabe mais aonde que se perderam. Porque as crianças e os adolescentes não têm condições de direcionar a família. Eles podem e até devem participar. São bem-vindas as suas opiniões, mas a decisão final deve ser dos pais, para que mantenham a ordem no sistema familiar. Os pais devem assumir essa postura e a responsabilidade que ela obriga. Os filhos assumirem a sua respectiva postura, que é respeitar a hierarquia, sem se rebelar contra, descobrir o mundo com respeito. Nos relacionamentos, é um perigo quando não ocupamos respeitosamente nosso lugar. No que diz respeito ao lugar do marido e esposa, cada um deve se atentar para ver se está de posse do seu poder, para não correr o risco nem de avançar demais e nem de recuar. Cuidar para não deixar frouxo ou apertado demais, sem entregar o poder na mão do outro e nem pegar o poder do outro para si. No contexto da nossa vida pessoal, precisamos ter cuidado para não fazer coisas a mais e deixar de realizar o essencial. Esse combinado de ocupar o nosso lugar, essencialmente é consigo mesmo. É a forma de você realizar a sua tarefa, contribuindo com as suas habilidades que possam ajudar as outras pessoas. Ocupar o nosso lugar, inicialmente, é um compromisso conosco mesmo. Quando eu estou de frente do paciente lá na clínica, eu percebo quando esses desajustes acontecem quando deixam de ocupar o lugar e não tomam conta daquilo que é seu e nem daquilo que lhe pertence. E com isso gera um monte de confusão. Então vou te dar aqui uma dica. Se você está com vontade de ocupar o seu lugar, seja ela em qual área da vida for. Tanto na vida familiar, na vida profissional, na vida afetiva. Em qualquer contexto essa regra serve. Então se você quer colocar esse limite, é fundamental você identificar o sentimento que impede de você ocupar o seu lugar e transformar. Então, com esse sentimento limpo dentro de si, você consegue dizer claramente os seus limites e mostrar como aceita ser tratado. Então, por exemplo, uma pessoa que dificilmente consegue colocar o seu limite com os filhos por se sentir uma mãe não adequada, ela precisa tratar isso nela e assim ela vai conseguir colocar os limites sabendo que ela é a autoridade da casa. Então, lembrando-se que os outros só nos tratam conforme a gente permite. Então, retome sua força, se posicione com firmeza e confiança para quem quer aprender a agir sem invadir o espaço do outro, querendo controlar tudo e comandar tudo, e esse não é um jeito saudável. O mais saudável é descobrir o sentimento que te motiva. Sempre atrás de cada ação tem um sentimento. Olha para esse sentimento aqui, que ele vai te dar um monte de respostas. E olhando para esse sentimento que faz você avançar nesses espaços alheios, é cuidando dessa tendência que você consegue dissolver essas atitudes impulsivas. Após limpar esse sentimento, você consegue se posicionar sem causar incômodo, respeitando o lugar de todos. Ocupar o seu lugar é cumprir com aquilo que nos cabe, gerando leveza e tranquilidade. Espero que você esteja cada vez mais de posse dos lugares e espaços que são seus e soltando tudo aquilo que porventura puxou para si, tirando os pesos das suas costas. Assim fica muito mais gostoso de viver.
Eu te desejo um lindo dia ocupando o seu lugar com toda a força que você tem. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!